Essa é a terceira lição desta série de discipulado. E é importante que você sempre se lembrar de que essa lição nós estamos ministrando no pequeno grupo semanal. Mas essa é também a lição que nós vamos tomar como parâmetro, como prumo para o discipulado pessoal. Então, a cada dia, quando eu me assento com os meus discípulos, quando eu atendo uma pessoa, quando eu recebo alguém que precisa de uma ajuda, eu estou usando essa lição na semana. Eu estou usando esses gráficos, esses princípios, para que tudo que formos ajudar alguém na sua caminhada pessoal seja fundamentado nesses princípios. E eu queria compartilhar com vocês esses 3 fundamentos. Essa é uma lição central destas 3 lições que já estamos tendo. Essa é uma lição central, porque, na verdade, ela traz um fundamento que nos ajuda em tudo que já estudamos e nos ajuda em tudo que vamos estudar à frente. São 3 alicerces inegociáveis, inquestionáveis. Para eu e você termos esses alicerces sólidos na nossa vida, é necessário o tempo de prática. E Deus é longânimo. Deus espera que a gente dê passos, ainda que eles sejam gradativos, lentos. Deus espera o nosso tempo. Mas nós é que não podemos esperar muito. Nós é que precisamos ter mais fome, mais sede, e não apenas pressa no sentido inferior da palavra, mas desejo, vontade, garra e prosperar, ir adiante. Então, esses 3 fundamentos, eles precisam ser consolidados na nossa vida o mais rápido possível. Ainda que Jesus tenha me esperado esses anos todos, até que hoje eu tenha esses fundamentos um pouco mais consolidados na minha vida, eu preciso consolidar eles a cada dia de uma forma mais efetiva. E é o meu convite a você. E são esses 3 fundamentos: a autoridade da palavra, a autoridade do corpo e a autoridade da cruz. Nós vimos na semana passada, a lição anterior, que existe um trilho, uma caminhada. O Senhor nos disse lá no início, no Éden: crescei e multiplicai, dominai sobre todas as coisas, frutificai. Há uma palavra liberada de bênção para todos nós crescermos. Alguém que não cresce, que não prospera, que está travado, amarrado, perturbado, às vezes amaldiçoado em alguma área, algum assunto da vida, pode saber que está faltando uma parte do reino de Deus na sua vida que vai desembolar as coisas, que vai te livrar de qualquer grilhão que o inimigo tenha imposto, ou qualquer fortaleza que domine sua mente, sua alma, suas emoções, sua visão. E o reino de Deus faz isso. Ele nos traz fundamentos, bases, verdades, um caminho, um trilho de crescimento, de vitórias, de libertação, de aprendizado, de crescimento e frutificação no Senhor. E nós vimos semana passada que é um trilho. E eu e você, como membros do corpo de Cristo, precisamos viver isso. Nós não podemos aceitar viver na vida da igreja, o dia a dia de busca com Deus, ainda que você só frequente a igreja católica de vez em quando, ainda que você frequente alguma outra religião, nenhum de nós pode se submeter a viver apenas buscando uma porçãozinha aqui, outra ali, cumprir tais e tais regras. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida de intimidade, de discípulo, de filho, de sacerdote. Eu e você não precisamos viver como multidão o resto da vida, só colhendo milagres. Nós podemos nos tornar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E esse é o alvo do Senhor, esse é o alvo do discipulado, nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus, cheios do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, nós lemos assim: chegando-se Jesus, falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está dizendo que Ele recebeu toda a autoridade. Não existe autoridade
em mais ninguém. Toda a autoridade, todo o poder foi dado a Jesus. E ele está dizendo agora, eu exerço essa autoridade e esse poder e eu dou a vocês uma missão. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E lembre-se, eu estarei com vocês todos os dias. Jesus disse isso. Então a nossa missão é clara no discipulado. Somos discípulos de Jesus para vivermos tudo o que ele ensinou. E esses 3 fundamentos, eles fazem com que a gente possa ter vigor, força, sabedoria, visão para ler, para ouvir, para aprender e para viver tudo o que Jesus ensinou. Se nós não tivermos esses fundamentos, provavelmente nós vamos apenas cumprir a regra da igreja. O que o pastor acha, a interpretação tal da Bíblia. E, na verdade, o que o Senhor tem para mim e para você é muito mais do que isso. Eu já disse sobre o relacionamento que o Senhor tem, é intimidade com Ele, revelações que Ele tem para mim e para você. E todas elas são coerentes com a palavra e todas elas nos unem mais ainda nos vínculos do corpo de Cristo, da igreja. Agora veja comigo, primeiro, a autoridade da palavra. A autoridade da palavra é um parâmetro inegociável que estabelece um prumo para mim e para você. O que é que eu estou precisando? Eu quero saber o que a Bíblia diz. O que é que eu tenho que fazer hoje? Eu quero saber o que a Bíblia diz. Como eu vou tomar essa decisão? Eu quero saber o que a Bíblia diz. Como eu vou agir em tal circunstância, com tal pessoa? Eu quero saber o que a Bíblia diz. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Mas por quê? Porque eu quero estudar a Bíblia? Não, a Bíblia não é um livro de estudo, a Bíblia é um livro de instrução. Eu falo que a Bíblia não é um livro de estudo no sentido assim, vamos pesquisar, vamos estudar, como estudamos qualquer outro livro, vamos avaliar. Não, a Bíblia é um livro de instruções divinas, de decretos eternos. Eu e você não precisamos avaliar a Bíblia, nós só precisamos aprender a Bíblia. O Senhor vai nos dar revelações, o Senhor vai nos ensinar, talvez num seminário, talvez num curso, talvez numa matéria específica, uma matéria tradicional, convencional, ou uma palavra informal. Deus vai nos ensinar sobre a Bíblia. Nós vamos estudar sobre a história, nós vamos estudar sobre teologia, mas estas coisas precisam ser apenas ferramentas que nos ajudam a viver o que está instruído. Então, eu quero saber o que está escrito na Bíblia acerca de todas as coisas da minha vida, porque eu decidi que a Bíblia é a autoridade sobre a minha vida. Eu posso achar ruim, eu posso não gostar, eu posso não dar conta, eu posso estar assim, não quero saber disso não, mas eu decidi que a Bíblia é a autoridade sobre a minha vida. Então, Espírito Santo, me ajude a caminhar debaixo da autoridade da palavra. E o Senhor faz isso. O Senhor nos ajuda, o Senhor pacientemente, amorosamente nos ajuda. Agora, eu preciso mesmo entender que a Bíblia é a autoridade. Os decretos eternos de Deus, que estão revelados na Bíblia Sagrada, que foi inspirada a homens que Deus desejou usar para nos trazer esse texto, são autoridade sobre todo o universo. Todo o universo é regido pela palavra. Na verdade, todo o universo foi construído pela palavra. Até o inimigo, até Satanás, caminha absolutamente debaixo da autoridade da palavra. A natureza está debaixo da autoridade da palavra. Todo o universo espiritual e toda a eternidade estão debaixo da autoridade da palavra, porque a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus, e Jesus é Deus. Então, quando eu me submeto à palavra, a expressão escrita, publicada da pessoa de Jesus, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço que eu não posso nada sem Jesus. Que Jesus é o único caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. E se eu quiser ir ao Pai, eu preciso trilhar Jesus.
Então, eu quero saber o que está escrito na palavra. Eu quero ter a Bíblia como prumo da minha vida, como autoridade máxima. Eu decidi isso. Essa lição e esse gráfico nos ensina a necessidade de nós, hoje, tomarmos essa decisão diante do Senhor. O compartilhar no pequeno grupo, na célula, na casa, tem que ser em torno disso. Nós vamos tomar uma decisão. Nós queremos adotar de forma irreversível a palavra como autoridade de Deus sobre nós. Segundo, a autoridade do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Eu não estou falando da instituição. A instituição e até mesmo o conjunto de ferramentas terrenas que serve à igreja não são a igreja. A igreja é um grupo de pessoas que nasceram de novo e vivem juntas por causa de um propósito: nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Não vivem juntas porque vão fazer alguma coisa juntas. Não vivem juntas porque estão como membro numa mesma igreja local. Não vivem juntas porque têm a mesma visão. Vivem juntas porque têm o mesmo alvo. Eu quero me tornar parecido com Jesus. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Então, fazemos algumas coisas juntas. Então, vivemos algumas coisas juntas. Esse é o alvo do Senhor Jesus. Que nós sejamos um grupo, salvos, novos convertidos, nascemos de novo e estamos numa caminhada, num trilho crescente, onde saímos de multidão e estamos nos tornando, pelo discipulado, líderes de Deus, sacerdotes de Deus. Esse grupo é a igreja. Esse grupo precisa de local, às vezes nem precisa. Esse grupo precisa de liderança, esse grupo precisa de ferramentas, como essas que nós estamos usando aqui, nos ajudam. Mas a igreja é o corpo de Cristo, por onde, nos vínculos dos irmãos, flui o relacionamento, o discipulado, a seiva, a vida, os nutrientes. E essa vida de comunhão, de relacionamentos, de vínculos e ligamentos, que é a igreja, é uma autoridade sobre mim. Significa que eu reconheço que para eu viver, para eu andar naquilo que Deus planejou para mim, eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso cultuar ao Senhor junto com meus irmãos. Eu preciso estudar a Bíblia junto com meus irmãos. Eu preciso adorar, eu preciso orar, eu preciso evangelizar, eu preciso testemunhar, eu preciso servir as pessoas junto com meus irmãos. Na autoridade do corpo, eu reconheço que Deus vai me abrir os olhos através dos meus irmãos, que Deus vai me ensinar da sua palavra através dos meus irmãos, que Deus vai me mostrar limites, portas, estradas através dos meus irmãos, que eu vou crescer através dos meus irmãos e que eu vou dar frutos através dos meus irmãos. E os frutos que eu vou dar também serão irmãos que vão fazer com que mais de Deus flua entre nós. Eu não posso ter uma vida sozinho. Ou eu não congrego, ou eu acho que não dá, eu prefiro ficar sozinho em casa. Eu preciso da comunhão do corpo. Eu preciso de homens e mulheres idôneos que já caminharam mais do que eu, trazendo uma palavra de sabedoria sobre a minha vida. Primeira autoridade, a autoridade da palavra. Segunda autoridade, a autoridade do corpo. E se eu reconheço que a palavra é autoridade, a palavra é Jesus, e Jesus é cabeça e corpo. Significa que, para eu realmente viver a Bíblia como autoridade sobre mim, eu preciso dos meus irmãos que vão me ensinar a guardar tudo que Jesus ordenou. São os irmãos, é a dimensão do culto, do discipulado, da lição, do ouvir esse vídeo, do assistir esse vídeo, do ouvir essa ministração. Tudo isso é que vai me trazendo na comunhão plena, em amor, em submissão, mais de Deus. Então eu vou poder seguir o que a palavra diz, já que eu defini que ela é minha autoridade. Então, eu não tenho dúvida, eu vou ter segurança para tomar aquelas decisões vitais da minha vida, porque elas estão de acordo com o que a palavra de Deus diz. E o corpo de Cristo me ajuda a confirmar isso.
A autoridade da palavra, a autoridade do corpo e, por último, a autoridade da cruz. A cruz de Cristo é a autoridade sobre a minha vida. O que significa isso? Significa que em qualquer tempo, em qualquer instância, em qualquer circunstância, eu vou decidir por me render, me humilhar, por renunciar minhas vontades, renunciar minha carne, renunciar o pecado, renunciar os prazeres do mundo, renunciar a cultura do mundo, renunciar tudo para que a palavra de Deus prevaleça, para que a minha vida no corpo prevaleça, para que eu cresça como discípulo de Jesus. Eu quero incentivar você a ler toda a lição, a ler os versículos e a colocar isso como alvo. Próxima lição, nós vamos trabalhar com mais detalhe em cada um desses 3 fundamentos. Mas eu queria muito que você se encontrasse comigo ou se encontrasse com os irmãos aí onde você vive e pudesse testemunhar. Eu decidi que a palavra é autoridade na minha vida. Eu decidi que o corpo de Cristo é autoridade na minha vida. E eu decidi que a cruz é autoridade na minha vida. Quando tiver qualquer atrito, qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer decisão, eu vou usar esses 3 fundamentos, que são autoridade sobre a minha vida, para eu seguir e ser mais semelhante a Jesus. Eu não tenho dúvida de que Deus vai te trazer vitórias, revelações, crescimento maravilhosos na sua vida pessoal.